Olá, turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliane, sou professora de matemática e hoje nós vamos ver composição e decomposição dos números aplicando o princípio aditivo e multiplicativo. Primeiro, nós vamos relembrar aí um pouquinho do sistema de numeração decimal, algumas características. Nós utilizamos o quê? Os 10 algarismos, não é mesmo? Quais são os algarismos que a gente utiliza para formar os números? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. E combinando esses algarismos, nós utilizamos a base 10 para ir agrupando os números de 10 em 10 e conseguimos formar o quê? As dezenas, as centenas, as unidades de milhar, dezenas de milhar e assim sucessivamente. E nós vimos também que o nosso sistema de numeração decimal é um sistema posicional, ou seja, a posição que o algarismo ocupa, ele tem um valor diferente, certo? Agora nós vamos ver o que é composição de um número. É formar, compor um número é formar mesmo um número, organizar os algarismos em ordem, certo? E nós podemos organizar esses algarismos de diversas formas. Vamos ver o número, por exemplo, 646. Imagina o número 646. Como vocês vão compor esse número? Nós vamos colocar o 6 na unidade, o 4 na dezena, na segunda ordem, e o outro 6 na terceira ordem, na casa das centenas. Então, nós vamos compor o número como? O 6, o 6 da centena é 600, o 4 da dezena é 40 e o 6 da unidade, 6. Nós vamos fazer 600 mais 40 mais 6, que vai compor o número 646. Observando que nós temos um algarismo, que é o 6, ocupando duas posições diferentes. Cada posição que ele assume, ele tem um valor diferente, certo? Decompor o número seria o quê? É escrever o valor posicional de cada um desses algarismos. Vamos lá? Veja o número 517. Nós temos o quê? 517, ele pode ser decomposto como 500 mais 10 mais 7. Ou nós podemos decompor ele 5 vezes 100, porque ele está na centena, ele vale 500, não é mesmo? E ele, como ele está na centena, uma centena vale 100. Então, 5 vezes 100. Mais 10, 1 vezes 10. E o 7, 1 vezes 7. Então, gente, na decomposição e na composição dos números, nós aplicamos o princípio aditivo e multiplicativo. Vamos lá que eu vou explicar para vocês o que é o princípio aditivo e o que é o princípio multiplicativo. Vamos lá? Nós vimos que o princípio aditivo, ele é a união de números para formar o número. Ou seja, a própria pronúncia do número, a gente já vê que é feita de forma aditiva. Veja esse exemplo aí, 6.575. Veja como eu pronuncio esse número, 6.575. Veja que a própria pronúncia, já estamos somando os números para formar o número 6.575, não é mesmo? Então, vamos decompor esse número? 6.575 é o quê? 6.000 mais 500 mais 70 mais 5, certo? E o princípio multiplicativo? Analisando o número da direita para a esquerda, a partir da segunda ordem, a gente vê que cada ordem é multiplicada por 10, certo? Veja o exemplo aí, 6.575. Analisando da direita para a esquerda, vamos lá. O 5 ele está na unidade. Nós multiplicamos por 1 ou nem precisaria multiplicar, certo? Porque ele está na primeira ordem. Na segunda ordem, nós temos o 7. O 7 ele vale 70. Ele tem 7 dezenas. Uma dezena não é 10? Então, nós vamos multiplicar o 7 vezes 10. E na casinha aí das centenas, nós temos o algarismo 5. 5 centenas. Uma centena não vale 100? Então, nós podemos representar esse 5, 5 vezes 100. E na quarta ordem, na casa das unidades de milhar, nós temos o algarismo 6.
como nós podemos representá-lo? 6 vezes 1000, já que uma unidade de milhar é 1000, não é mesmo? Então, podemos representar 6 vezes 1000. Logo, como nós vamos decompor esse número? Usando o princípio multiplicativo. Seria o quê? 6 vezes 1000 mais 5 vezes 100 mais 7 vezes 10 mais 5, ou 5 vezes 1, certo? Vamos ver outro exemplo? Vamos lá. 35.575. Utilizando o princípio aditivo, como que nós vamos decompor ou compor esse número? Vamos lá? Vai ser composto como 30.000 mais 5.000 mais 500 mais 70 mais 5. E, utilizando o princípio multiplicativo, nós temos 35.575. Vamos decompor ele como 3 vezes 10, vai dar 30.000, certo? Mais 5 vezes 1.000, que vai dar 5.000, mais 5 vezes 100, que vai dar 500, mais 7 vezes 10, que é 70, mais 5, ou 5 vezes 1, certo? Vamos ver outro exemplo? Olha aí, nós temos o número 55.555. É um número que nós utilizamos o quê? Um algarismo só, somente o 5. Vamos ver como que a gente vai decompor ou compor esse número no princípio aditivo? Vamos lá. Eu tenho o quê? 50 mais 5 mais 500 mais 50 mais 5. Eu posso decompor ou compor esse número, utilizando o princípio aditivo, de várias formas. Veja outro exemplo. Eu posso colocar os 50.000, eu posso colocar 10.000, mais 10.000, mais 10.000, mais 10.000, mais 10.000. 5 vezes, para formar 50, certo? E os 5.000, eu posso somar 1.000, mais 1.000, mais 1.000, mais 1.000, mais 1.000. E o 500, eu posso somar 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, 5 vezes. E o 50, da mesma forma, 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. E mais os 5, que são só 5 unidades, certo? Agora, vamos utilizar o princípio multiplicativo. O número é 55.555, o mesmo número. Vamos lá? Utilizando o princípio multiplicativo, nós temos 5 vezes 10.000, que vai dar os 50, mais 5 vezes 1.000, que seria os 5.000, mais 5 vezes 100, que seria o 500, mais 5 vezes 10, que seria o 50, mais 5, ou 5 vezes 1. Então, nós podemos utilizar o princípio multiplicativo de várias formas. Veja outro exemplo que podemos representar, compor ou decompor esse número, 55.555. Nós podemos pegar os 50.000, nós podemos fazer 5 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Mais 5.000, podemos fazer 5 vezes 10, vezes 10, vezes 10. E o 500, podemos fazer 5 vezes 10, vezes 10. E o 50, 5 vezes 10, e o 5, 5 vezes 1. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula e nós vimos sobre composição e decomposição dos números utilizando o princípio aditivo e multiplicativo. Espero que tenham gostado. Um abraço e até mais.